Muito boa noite a todos. Prazer a gente estar aqui nessa união, nessa concentração, nessa preparação para a semana. Fundamental a gente ter escolhido estar aqui, estar entre amigos, estar com os nossos amigos espirituais, estar com a luz, nos prepararmos em sintonia, porque afinal de contas foi prometido por Jesus que a nossa tarefa é buscar o reino dos céus, e tudo mais nos será acrescentado. A tarefa da sintonia é a tarefa mais importante para o sucesso do nosso dia, da nossa semana, da nossa vida. É através da abertura ao bem que o bem se faz na nossa vida. A gente se preocupa com muita coisa, mas só uma é essencial: a sintonia. E aqui a gente vem para nos capacitar, para nos liberar para essa sintonia, para ter a lucidez do que nós temos que buscar. Então, muito bom que tenhamos tomado essa decisão hoje. Porque a vida tem altos e baixos, a vida tem dificuldades e facilidades, e isso é para todos nós. Tem uma passagem, uma história em que Chico conta das suas dificuldades, que ele também passou por uma dificuldade muito grande. E era tão grande a dificuldade que ele pediu para Emmanuel uma palavra de Maria de Nazaré. E o mais incrível, Emmanuel, com a sua rigidez muito conhecida, porque a situação devia ser muito difícil, para ele ter ido até Maria buscar uma palavra para a crise que passava Chico Xavier. E ele fala que a palavra de Maria foi tão importante que serviu para ele em todos os momentos, nos momentos difíceis e nos momentos aparentemente fáceis, no momento de dificuldade e no momento de facilidade. E foi tão importante que ele mandou esculpir uma plaquinha, e que até hoje, se você for na casa de Chico Xavier, você vai encontrar a plaquinha de madeira acima da cama dele, com a inscrição de 3 palavras, trazidas de Maria por Emmanuel para ele. Isso também passa. Quando a gente ouve essas palavras, a gente fica um pouco decepcionado, porque a gente sempre espera uma saída, né? Alguém dá um mapa da mina para a gente, por favor? E a palavra que veio, isso também passa. Quando você lê o livro Maria de Nazaré, do autor escrito Almir Amês, você vai saber que o final de vida de Maria, junto com João, o seu filho, cuja filiação foi determinada pelo próprio Jesus na cruz: mulher, eis seu filho, filho, eis sua mãe. Eles passavam juntos aqueles tempos finais e acolhiam todas as noites uma série de necessitados, de pessoas em crise. E no acolhimento a essas pessoas, as palavras que Maria repetia para todos eles era: isso também passa. Que significado pode ter tão importante numa frase como essa? Vale a pena pensar a respeito disso. Eu particularmente conto para vocês que eu fiquei decepcionado com essa frase também, porque a gente sempre espera uma revolução. Olha, 3 passos para a direita, 2 para a esquerda, encontrarás o tesouro, né? Na verdade, é muito convergente para a vida da gente, de diversas disciplinas espirituais, qual é o nosso problema. O que é doença? O que é o nosso problema? O nosso problema é uma das doenças que Jesus veio curar: a paralisia. Paralisia é um símbolo interessante dos nossos problemas.
Porque a gente, sempre que paralisa o nosso pensamento, o nosso sentimento em qualquer ponto da vida, a gente adoece. Porque vida é movimento. Ou como disse Beto Guedes, uma música, tudo que move é sagrado. E o que não move é doença, é escuridão, é dificuldade. Para quem estuda chakra sabe do que eu estou falando. A vida é movimento. E muitas vezes nós nos paralisamos, nós nos tornamos paralíticos. Mas paralíticos aonde? Onde nós paramos? Por exemplo, a mágoa e a culpa são duas maneiras de você paralisar no passado. Parece que a pessoa está aqui no presente, está vivendo as coisas do aqui e agora, mas não está. Uma grande porcentagem do seu ser está paralisado lá atrás, em alguma coisa ruim que fizeram com ela, numa mágoa e numa culpa. São dois sentimentos extremamente paralisantes que enchem os consultórios, não só psicológicos, como médicos. Todo mundo tem uma queixa para fazer de uma mãe, de um pai que não amou o suficiente, que amava mais o irmão. Pior é que o irmão acha a mesma coisa, mas tudo bem. Então, todo mundo acha que tem um prejuízo no passado e a pessoa aparentemente vivendo talvez uns 30, 20% no presente, mas ele tem a vida dele amarrada no passado. Vocês já viram gente assim? É muito comum pessoas paralíticas espiritualmente. Mas o futuro também nos aprisiona. Também é uma criação mental o futuro. O ansioso. Tem algum ansioso aqui na sala? Eu sabia que não. Magoado e culpado também não tem. Claro que não. Porque afinal de contas, a gente já sabe que o passado é uma mera criação mental. Esse passado que está na nossa cabeça não é fato. É só uma criação mental. É uma representação do que aconteceu. Tanto é que os irmãos ou duas pessoas que viveram uma certa situação se encontram, agora é muito comum no Facebook, colegas de escola se encontrarem, vão rememorar situações, um conta a situação, o outro fala, não foi assim. Como assim? Mas eu lembro, certo, mas você lembra de um passado, o outro lembra de outro, mas foi a mesma situação, mas cada um é uma representação. O passado que está na tua cabeça não existe. Ele é apenas uma representação. E o futuro? Bom, se o passado não existe, o futuro que você imagina, você conhece aquela expressão vai que? A pessoa está fazendo qualquer coisa e ela sai de casa com biquíni e com roupa de chuva e roupa de frio, porque vai que? O campeão do vai que é telejornalismo de crime. Você sai de casa com 2 bazucas, 3 metralhadoras, porque vai que acontece qualquer coisa. O tempo todo, qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Essa é a tese do caos. É a tese que é mais espalhada no noticiário e na nossa vida. E a tese oposta de Deus. Nós precisamos ter essa clareza. O tempo todo nós somos bombardeados pelas empresas de seguro, pelo telejornalismo de violência, pelos profetas do caos, que qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Mas as escrituras há muito tempo dizem o quê? Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Não existe o caos que tentam te vender, porque tem muita gente que lucra com o caos. Sabia disso? Muita gente lucra com o caos. Não são só as seguradoras, mas todas as empresas de segurança. Todo mundo que tenta te vender um futuro garantido, faça isso e serás feliz.
Muita gente vende, tenta vender, inclusive na religião. Inclusive na religião. As religiões são pródigas em dar receitas de felicidade no mundo espiritual. Se você pagar o dízimo e louvar bem alto, não pode ser só no coração, tem que ser bem gritado. Se você fizer isso, você vai ficar bem com Deus. Se você cumprir os sacramentos, batizar, crismar, casar, tomar extrema-unção, você vai estar bem com Deus. E aí a gente vem para o Espiritismo e acha que ouvindo palestra, seus problemas se acabaram. Tomando passe, tô bacana. Não está. Nenhum rito externo faz a salvação de ninguém. O reino dos céus está dentro de vós, disse Jesus. Nada que você fizer fora vai resolver o teu problema interior. Até as curas de Jesus, ele falava, a tua fé te salvou. Toda a realidade da tua vida está nas conquistas interiores. Aqui, o passe e o batismo e a comunhão católica e o louvor evangélico, tudo isso pode ser muito bom, se isso mobilizar energias interiores, que você imagine a luz acontecendo na tua vida. E isso não tem rótulo, não tem religião boa ou ruim, tem a prática boa da religião. E isso é uma decisão nossa. Se você for achando que a solução é externa, qualquer religião é ruim, porque não é a religião, é o religioso. Então, nós precisamos entender o que são esses altos e baixos da vida. Porque que as crises, que nas crises a gente pede ajuda, isso é fácil, todo mundo. Uma semana de cama de hospital, o maior ateu lembra de Deus. É uma beleza. Mas que as coisas boas, que os bons momentos nos deveriam deixar alerta, isso também é verdade. E pouca gente percebe isso. Como assim? Porque para Chico Xavier isso também passa a servir para os momentos ruins e para os momentos bons. Porque nos momentos bons todo mundo faz elogio. E aí alguém deve estar perguntando, qual o problema? Elogio é bom. Será? Será? Muita gente morre de elogio. Muita gente morre de elogio. Vamos pegar no campo mais evidente, o campo artístico. Quantos idolatrados morreram de idolatria, que é a culminância do elogio? Nossa Senhora, a lista é enorme. Você vai para Elvis Presley, Cássia Eller, sei lá, Elis Regina. Morreram de quê? Elogio. Elogio. Todo mundo começa a elogiar e a pessoa incha. Incha, quando vai ver, estoura. Isso acontece só nos artistas? Ixi, Maria. Você já ouviu falar em criança mimada? Criança mimada adoece de elogio. Tem alguma criança mimada? Vocês conhecem alguma? Tem marido mimado? Vocês conhecem marido mimado? Ixi. Tem político mimado. O político começa a se acreditar tanto no poder, acredita tanto que ele é uma pessoa especial, que ele começa a passar das regras, a achar que ele pode fazer tudo, que com ele não pega nada. Tem ladrão. O ladrão, quando começa a carreira dele, ele começa com muito cuidado. Depois que deu 1, 2, 3 certo, ele já relaxa. Acha que vai dar sempre certo. E é aí que ele é pego. Idolatria, o elogio é extremamente problemático na vida da gente. Por exemplo, tem gente que faz palestra em Centro Espírita. Perigo danado. É um perigo danado. Depois da palestra já vem uma senhora falar assim, e o meu casamento está ruim, está acontecendo isso, você acha que eu devo separar? Eu falei, senhora, não faça isso. Não faça isso. A tarefa de cada um é de cada um.
Ninguém dá cola na escola de Deus. A gente está aqui para se apoiar uns aos outros. Mas, no momento de hoje, o apoio geral é contra a fixação, a paralisia de nós no passado. Acontecem fatos marcantes na vida das pessoas e elas se paralisam no passado. Quantos fatos marcantes acontecem? Inúmeros. Quem é abusado na infância, quem sofre privações, quem tem uma primeira experiência com o sexo oposto muito ruim, já entra aquela tese assim: mulher ou homem é tudo igual, só muda de endereço. E aí, por causa de um famigerado ou de uma famigerada lá no início da tua vida, todos os outros vão pagar. Tem gente que tem morte na família e fica fixado. Tem muita gente que passa por dificuldades e fica retido. E essa paralisia, Jesus está passando. Jesus está passando para curar os paralíticos. Como é que é essa passagem? Olha que dificuldade tremenda. Se o cara é paralítico, como é que ele vai até Jesus? Não dá. Complicou. Sabe o que acontece? Tem uma passagem que Jesus estava numa casa, aquelas casas do Oriente Médio, que tem um teto muito removível, um teto muito insignificante, porque fica meses, anos sem chover. Então o teto quase que não é necessário. E ele estava ali entupido de gente, dentro, fora da casa, estava uma loucura. De repente, ele está ali conversando com as pessoas, fazendo as suas curas, seus ensinamentos, e o teto começa a mexer. Chama a atenção. Imagina a cena. Nós estamos aqui e o teto começa a mexer. Aí mexe um pouco, daqui a pouco sai o teto. Porque os amigos, os parentes de um paralítico tinham levado ele até Jesus. E como não dava para chegar a maca até Jesus, eles tiraram o teto e desceram com cordas o paralítico até Jesus. Imagina a cena. Imagina a cena. Então a pessoa está paralisada no passado, mas tem amigos, mas tem irmãos, mas tem parentes, e os parentes falam para ele o quê? Desapegue-se, liberte-se, tire as cordas que o amarram ao passado. E os parentes fazem o que? Levam a pessoa até o movimento. Como que os parentes levam até o movimento? Aí varia. Cada um tem a sua situação. Falava hoje com uma amiga que tem a sua filha, é o profeta que a leva para o movimento, quando na verdade a gente se retém no passado. Aparecem outras pessoas, aparece trabalho, o trabalho leva a gente para o presente. Quantas situações levam a gente para o movimento e a gente lá passado? E vai, amigos, situações, parentes, trabalho, tudo levando a gente para o presente, e a gente retido no passado, e retido no passado não consegue viver o presente. Traz para os homens que aparecem na vida daquela mulher, todo aquele pilantrinha que fez alguma coisa complicada no passado. E se o pai fez alguma coisa complicada, a noção de autoridade da pessoa tende a ficar complicada. Chefe, ela vai ver o pai no chefe, tudo quanto é figura hierarquicamente superior, ele vai ficar vendo o pai nessas situações. Isso inconsciente, por isso é que precisa-se de terapia, para você aprender a superar as suas paralisias. Quem tiver essas paralisias e conseguir detectar, busque a psicologia, busque a psicoterapia. Você precisa entender o que aconteceu no teu passado, que está te amarrando, e aprender a perdoar. Quando há o caso extremo, até quando há indicação médica, até a terapia de vidas passadas pode ser interessante. E eu vou contar um caso
relativo à terapia de vidas passadas, que eu já contei em outras situações. Quem já ouviu vai me perdoar. Há um médico psiquiatra espírita, autor de livros, palestrista, Alberto Almeida, que trabalha, quando há indicação médica, a questão da terapia de vidas passadas. E, como é praxe entre os médicos, um médico amigo dele falou assim: escuta, dá pra gente fazer você pode fazer comigo, porque eu já li muito livro, mas eu quero vivenciar a prática para eu poder aprender. Ele falou: claro que sim. E começaram a fazer a anamnese, que é o início do atendimento, que é o que? Vocês sabem, é o que os bons médicos fazem. Levantam a situação geral, levantam os fatos significativos do passado para ver como está. E aquele médico falou: não, está tudo bem na minha vida. Ao contrário, agora que está tudo bem. Eu e minha esposa ficamos muito tempo tentando gerar filhos, não conseguimos, e agora tivemos a notícia da gravidez da minha esposa. E com essa notícia me surgiu um câncerzinho de pele aqui, um nódulo, mas ele é superficial, já está marcada a cirurgia, vai ser tirado, então dá tudo certo para mim. Então não tenho problema, só vim aqui para aprender a técnica mesmo. Tá bom. A técnica faz o subconsciente, dirige a pessoa para aquele ponto do passado em que tem mais a ver com as dificuldades do presente. E ele, colocado sob hipnose, se viu capitão de um navio pirata, jovem ainda, aportando num determinado porto importante da Europa. E, como todos os outros membros da tripulação, também jovens, fizeram o que todo marujo faz depois de muito tempo no mar e quando chega no porto. Foram todos para a zona do Meretrício. Abasteceram o navio e foram. Foram depois, rodaram o mundo, passam alguns anos e ele acaba voltando para aquele porto. E vem para ele uma senhora, trabalhadora ali do porto, com uma criança de poucos anos, falando para ele o quê? Seu filho. E ele, honrando, digamos assim, a tradição da época, desqualificou, humilhou, arrasou aquela mulher e tirou da frente dele a pontapés. Abastece o navio, mar, anos rodando o mundo, daqui volta aquele porto alguns anos depois. E além de abastecer o navio, ele tinha que recompor a tripulação de tempos em tempos, porque morria muita gente. E aí ele contratou algumas pessoas, entre as quais um jovenzinho. Vocês estão vendo a novela, vocês já sabem, né? Mas ele não sabia. E aí ele acabou simpatizando, porque o moleque era muito esperto, muito ligado e sabendo fazer as coisas. Em poucos anos ele já chamou: você vai ser meu imediato. Para quem não lembra de filme de navio de antigamente, imediato é o vice, vice-capitão. Só que ele foi vice também no motim, que aconteceu dentro de alguns anos. Fizeram um motim no navio, ele liderou o motim e teve a honra de cravar um punhal no peito do capitão. Bem aqui. O capitão já tinha uma certa maturidade espiritual, apesar de tudo. Tanto é que quando morreu, soube da história do imediato, soube da responsabilidade que ele tinha na história do imediato, no seu próprio assassinato, e fez o quê? Perdoa. Só que o perdão não é exatamente assim, ó, branco e preto. Perdoa e limpou de uma vez. É que nem a gente, assim, né? Perdoa, mas não quer mais ver pela frente. Perdoa, mas não me aparece. Perdoa, mas muda de calçada. Perdoa, mas não... diz que perdoa. Tem palestrista que fala assim: perdoar não é esquecer. Esquecer é Alzheimer. É engraçadinho, só que, na verdade, quando a gente conquista, o perdão é uma conquista progressiva. E aquele capitão do navio conseguiu um perdão bastante avançado. Tanto é que quando ele volta
e recebe de volta o imediato, de novo na condição de filho, emerge um câncer. Um câncer aonde? No local da facada. E por que foi um câncer superficial de pele? Por quê? Porque ele perdoou bastante, mas sobrou um tantinho. E aquele tantinho que sobrou envenenou o corpo espiritual. E envenenando o corpo espiritual, quando ele renasceu, como o corpo espiritual é molde para o corpo físico, trouxe de volta aquela doença, aquela desarmonia, aquele veneno para essa vida. E ele então tinha o corpo físico cumprindo uma função maravilhosa, que é a cura. Como é que é? O câncer era a cura. Vocês estão entendendo? Isso que a gente pensa que é o mal é o bem. Isso que a gente pensa que a doença é a cura. Ele veio com o corpo perispiritual envenenado e o câncer sugou aquele veneno. E ele, tirando aquele câncer, estava tirando do corpo espiritual dele o veneno. Claro que ele teria que suportar uma certa antipatia pelo filho que estava nascendo, uma certa repulsa. Por quê? É instintivo. O cara matou, você encontra de novo sem saber por que, você não vai com a cara, você repudia aquela pessoa. Ele teria que fazer do limão uma limonada, ele teria que fazer da repulsa uma atração, uma fraternidade e um amor. Senão o câncer volta. Vocês já ouviram falar que câncer volta? Por que câncer volta? Porque limpa o corpo espiritual, mas a mente continua pegada naquele padrão antigo e produz outro câncer e outro câncer, e às vezes morre de câncer. Por quê? Porque o corpo espiritual vai curando, mas a mente vai produzindo lixo de novo, vai produzindo veneno de novo. Por isso é que a gente cura com os médicos encarnados e os médicos desencarnados, aqui na fluidoterapia ou nos consultórios, mas cura, mas volta. Porque a origem do problema, que é a nossa mente, continua gerando desarmonia. Essa história é muito interessante para a gente entender o mecanismo de formação das doenças, para entender a cura profunda. Porque todos nós vamos buscar o alívio externo, na medicina, na fluidoterapia, nas casas de oração, nas psicoterapias, e devemos buscar mesmo. Mas com a certeza de que não há cura sem autocura. Que nem Jesus curava sem a participação do doente. E que, portanto, nós que vimos buscar ajuda aqui, nós vamos hoje ser aliviados. Mas alívio não é solução. Jesus alivia, os prepostos espirituais dele trabalhando na câmara de passe, em parceria com os passistas, vão fazer uma limpeza muito importante em cada um de nós. Mas quem faz, quem para de sujar, porque eles limpam, mas quem vai parar de sujar, teremos que ser nós. Cada um de nós. Senão, semente tem toda semana. Aliás, é uma casa meio maluca, né? Porque quando você conhece casa que é muito ativa, tem umas 4 reuniões por semana. Eu conheço mais ativa, tem 4 reuniões públicas por semana. Aqui são 6. Já está encomendada de sexta-feira também? Daqui a pouco. É impressionante o que tem aqui. Então você pode manter as suas mágoas, pode manter as suas culpas, as suas ansiedades, não tem problema, tá bom? Daqui a pouco implanta o passe 24 horas, você chega em casa e já toma também. A gente brinca, a gente ri, porque a gente está rindo de quem? Estamos rindo de nós mesmos.
A gente se fixa, a gente se paralisa e a vida movimenta, a vida empurra. Vamos para o semente. Vamos para o semente. Vamos para o médico. Vamos para a psicoterapia. Se mexe. Vai procurar emprego. De vez em quando é cotovelada que você tem em casa, né? Vai procurar emprego. Vai fazer tal coisa, vai fazer um curso. Não é assim que as mães fazem com os filhos, com os maridos, que a gente faz com a gente mesmo? Se mexe, se toca, se movimenta, sai da paralisia. É o que a vida fala a todo momento para a gente. Fala das mais diversas formas. Nós podemos aceitar ou não. Hoje você veio para o centro espírita e a vida está te falando para você: se mexe, se movimenta, pega as tuas paralisias e mexe com elas, e dá dimensão. Pega a tua culpa e a tua mágoa e faz caridade com ela. Caridade com mágoa e com culpa? Gente, Alcoólicos Anônimos, o cara tem a culpa por ter destruído 3 casamentos, por ter destruído a relação com filhos, por ter perdido 5, 6 empregos, e ele trabalha aquela culpa quando ele conseguiu se curar, ajudando outros alcoólicos. Quem cometeu um aborto está cheio de gravidinhas, sozinhas, desamparadas, pressionadas por maridos ou por homens inescrupulosos, por famílias, por amigos. Todo mundo tem uma receita para ela abortar. Quem é o mais capacitado para ajudar essa menina? Quem já passou pela situação. Pegue as suas mágoas e as suas culpas e movimente. Movimente como? Pela mentalização a todas as pessoas que passam pela mesma situação, mas também pela prática. Vá até um trabalho voluntário, um trabalho social, e você vai encontrar pessoas que batem exatamente, coincidência, bate exatamente com a tua paralisia. Você vai perguntar para o pessoal do atendimento fraterno aqui: só cai gente que tem o mesmo problema que eu. E assim vai no teu trabalho, assim vai no ônibus, e assim vai na vida. A vida está o tempo todo te chamando ao movimento. Hoje também. Que a gente consiga ser descido do alto pelos nossos amores, por cordas que se sacrificaram para arrancando tetos, tirando empecilhos para trazer você até Jesus. E você veio. Baixada a tua cama até o chão, Jesus olha para você hoje e fala, como já falou há 2000 anos atrás: levanta-te e anda. Boa noite.